Como bem definiu Allan Kardec em A Gênese, no capítulo 14, no item 21, os espíritos realmente bons, encarnados ou desencarnados, nada têm a temer da influência dos maus. Portanto, a todo aquele que almeja livrar-se da presença ou da influência perniciosa dos maus espíritos, tanto quanto dos maus fluidos, bastará tão somente unir-se aos bons, pois diante de toda e qualquer manifestação de um fluido mau, repulsá-lo-á com as vigorosas vibrações oriundas dos fluidos bons. Em suma, cada espírito carrega no seu próprio perispírito a fonte permanente das próprias energias. Isto é, todos trazem em si mesmos o remédio aplicável. Trata-se apenas de purificar essa fonte, construindo valores que rechacem as influências e os maus fluidos. Para tanto, em O Livro dos Espíritos, na questão 932, encontramos os préstimos, ou melhor, encontramos os preciosos ou os prestimosos estímulos. Porque no mundo os maus têm geralmente maior influência sobre os bons? É pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando esses últimos quiserem, os dominarão. O que nos falta é inequivocamente o verdadeiro querer, o imprescindível saber e o inexorável amar. Isto é, fazer com sabedoria o que precisamos executar lucidamente para o nosso e para o bem do contexto. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, O Despertar da Consciência. O ensino universal dos Espíritos é sempre a nossa pauta geral. Mas hoje, dentro do tema geral, o ensino universal, o tema vai ser por que os maus têm tanta influência sobre os bons. Hoje um programa de perguntas e respostas. Vamos fazer uma introdução e depois retornaremos para as perguntas. Mas antes, agradecemos a presença dos telespectadores, dos internautas, graças a Aline Gonçalves, que está nos conduzindo até vocês, e aos equipamentos, ao estúdio que nos acolhe, à internet, quem custeia a nossa internet, no caso a Matsumoto Imóveis, graças à iluminação e quem paga a nossa conta de água e luz, a Ótica e Relojaria Sol, e graças a todos os recursos que precisamos para a manutenção desse projeto, ancorado pela Alvorada Veículos, pelo Hotel Del Príncipe, pela Pousada Colonial e tantos outros que são associados, anônimos, que nos dá esse sustentáculo. Então agradecemos a Deus, ao Cristo de Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, à nossa Mãe Santíssima, aos benfeitores que nos inspiram, aos elementais que nos sustentam nesse ideal do amor, da verdade e da justiça. Mais uma vez, vamos ao nosso site. Para aqueles que não acompanharam a nossa última live na quinta-feira, para apresentarmos a mais nova criação do Paulo Henrique, lá de São Gotardo, Minas Gerais, o criador desta capa da obra O Despertar da Consciência do Atma, o Anjo, e também será o criador da capa, segundo ele, futurista, que é um segredo, para o Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo. Então, antes de irmos na loja virtual para você adquirir o seu livro, caso você queira estudar, vamos lá no Fale Conosco. Então, a primeira coisa,
você precisa saber como entrar em contato conosco. É o último item lá na barra de tarefas no alto. E aqui você vai encontrar o contato com a unidade São Gotardo, São Paulo, com a unidade de Guarulhos, com São Gotardo, Minas Gerais, e com a unidade de Guarulhos. Você vai ver que não tem ainda o WhatsApp, porque não vai ter mais o WhatsApp. E eu creio que nem o Telegram, porque ele já está censurando também. Então, o nosso canal vai ser o Signal, porque é um aplicativo que não guarda os seus dados. Os dados que você tem só vai ficar no seu celular ou na pessoa que você passou. Então, lá na fonte, na base desse aplicativo, não vai ter dados nenhum para ninguém investigar, para distribuir com ninguém e assim por diante. Então, é o mais seguro que temos até agora e espero que no futuro não censure também. Mas aí já tem o e-mail, aí tem o telefone celular, no caso de São Gotardo, e também tem um endereço, caso você queira mandar uma correspondência. Então, a correspondência pelos correios, ou a correspondência pela internet, que é o e-mail, e se você quiser ligar. Se você clicar em Guarulhos, vai ter também um telefone fixo, vai ter o e-mail e vai ter também o endereço. De Minas Gerais, Jussara Rocha e Fernando Rocha, os responsáveis. São Paulo, a Neuza Marques. E do lado direito, embaixo, aí você vai ter o contato tanto com o Instituto quanto com a editora. Então tem os e-mails somente. E após, você vai ter os grupos de estudos, como cadastrar o seu grupo de estudo. Então, nesta aba do grupo de estudo, você vai colocar o seu grupo, o número de participante, a cidade, o estado, os dados essenciais desse grupo, e etc., e a descrição, como ele pretende estudar. E embaixo vai ter como você pesquisar nos estados. Você vai clicar o estado que você quer e quando tiver todo mundo cadastrado, vai aparecer, né, quantos grupos tem nesse estado e as características dos grupos. Esse banco de dados ficou deletado por conta do outro site. A pessoa que confeccionou o outro site dificultou ao extremo nos passar os dados, perdemos praticamente tudo, tivemos que começar quase que do zero. Mas nós vamos fazer tudo de novo com a sua ajuda, com todos os componentes dos grupos, fazendo isso o mais rápido que puder, nós agradeceremos eternamente. E a partir da noção dos grupos, ou cadastrado seu, se quiser adquirir o livro para estudar, porque nós podemos lhe fornecer o livro para o grupo de estudo e para o leitor final. Nós temos essa negociação com a distribuidora. Aí você entra na loja virtual e vai ter acesso aos livros nas duas versões. Tem também aí o Jesus e a Jerusalém Renovada. Em breve vai ter o Transmutando os Sentimentos, que é da América Pauliello também. E aí vai ter outros produtos à sua disposição também na loja virtual. E se você quiser nos ajudar na manutenção dos nossos programas e dos nossos projetos, vai ter agora o item lá que vocês pediram tanto, e nós não quisemos fazer o Seja Membro lá pelo YouTube, porque quase a metade dos recursos fica no meio do caminho. E aí, no Doações, porque temos amigos que doam R$10, outros 20, outros 30, outros 50, outros 80, 100, baseado no que nós já temos de doadores, nós colocamos esses valores. É uma assinatura. Ela começa e pode ser até perpétua, só você que vai controlar quando ela começa e quando ela tem fim. E aí vai ser debitado no seu cartão de crédito mensalmente. E se quiser ver a nossa agenda, então você também clica aí, vai ter a agenda tanto de nossas lives, se tiver palestras em outros cenários, quando tiver as palestras presenciais, vai estar tudo aí sobre a sua disposição. E aí também você pode saber quem somos e saber sobre o Instituto.
Então está à sua disposição. Entre e explore. Se você for na página principal, se for aí na home, clicar no Despertar da Consciência, volta lá ali na página geral. Então, se você for aí na home e erguer a página, vai rolando agora para cima. Eu sempre falo o contrário, é para baixo, vai subindo a página, lá no final vai ter o link, mas na página principal, na home principal aí. Vai ter o link para você ir para o canal do YouTube aí mesmo. Agora basta ir subindo a página. Eu falo subindo, vai escorregando aí que ela vai rolando para cima. Lá no final, lá no final vai ter o link para você ir para o canal do YouTube, para o Facebook e para o Instagram. Vai ter lá o íconezinho. Então, terminado essa simples apresentação, entre lá, explore e nos dedica para melhorar, né, o nosso contato, que é o nosso ponto de encontro, em tese geral, é o nosso site. E dali começa mais intimamente as nossas relações. E hoje, com esse tema, pretendemos mudar o cenário de nossa trajetória. Muitos estão se queixando quando tocamos em política, quando tocamos em outros assuntos. Mas a essência do Espiritismo, como define Viana de Carvalho, é ser a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. Ou seja, não fica nada às margens do ensino universal dos espíritos, que é uma lei da natureza, segundo Allan Kardec. Conforme Kardec, em A Gênese, no item 55 do capítulo 1, ele toca o Espiritismo em todos os pontos da economia social e presta seus contributos, em todos os pontos. Em todos os pontos filosóficos, científicos ou religiosos. E a política é a religião da nação, segundo Bezerra de Menezes. Normalmente, não vamos tocar muito em nome de políticos, salvos aqueles que estão, de fato, querendo o bem da nossa nação. Porque a maioria dos políticos, vergonhosamente, não querem o bem da nossa nação, querem o bem de si mesmos, em detrimento dos outros. Então nós vamos evitar ao extremo falar de hipócritas, mas vamos falar sempre da hipocrisia. Emmanuel. Vamos falar sempre da religião da nação, agora não dos religiosos, dos políticos em si, salvo, como eu disse, os bons exemplos. Bons exemplos precisam ser destacados, que são os bons que vão dominar a manifestação dos maus. E eu peço, como político que já fui, e ainda sou, porque nossa vida tudo é política, não perca o vosso tempo, políticos, em revidar o ataque dos maus. Faça o bem. E se quiser quebrar as pernas dos maus, se eles apontam aquilo que eles são, querendo transferir para vocês, aponta o que eles fazem em benefício de si próprio. Se eles fazem uma falácia, criam uma narrativa que eles estão fazendo, porque eles acusam os outros daquilo que eles fazem. Então aponta com provas o que eles fazem de fato. Então eles vão apontar algo de você, não perca tempo em rebater falando que é inocente. A sua conduta vai lhe mostrar que você é inocente. Então não precisa provar inocência para ninguém, porque nem Jesus fez isso. Ele foi acusado, ele silenciou diante das agressões e apresentou a outra face, a virtude, o que é nobre de fato. Assim sendo, dentro da nossa temática, nós vimos na pergunta do Livro dos Espíritos, e o trecho que eu li é do segundo livro, Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo. Então a pergunta, refazendo agora aqui no Livro dos Espíritos, nesta versão da editora Petit,
Porque no mundo os maus têm geralmente maior influência sobre os bons. É pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando esses últimos quiserem, os dominarão os maus. Agora, o que domina o mal é o bem, não é o contra-ataque. Emmanuel, uma receitinha para vocês que querem dominar o mal. Na obra Servidores no Além, quando 1% do cristianismo de nossos lábios transformar-se em nossos atos de cada dia, a terra inteira será plenamente libertada de todo o mal. E dos maldosos também. Se você quer resolver no seu quadrado, na obra Fonte Viva está assim. A criatura que serve pelo prazer de ser útil, progride sempre e encontra em si mesma os recursos para a solução de todos os problemas. E nós sabemos o que ela vai encontrar é o Evangelho, que é força, vitalidade e vida, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades fisiopsíquicas, morais e espirituais. Porque o nosso país está doente moralmente, o nosso planeta também. E é uma doença gravíssima. Por isso o Senhor Supremo está aproximando a tua mente, o Cristo, o construtor do planeta, está aproximando a sua mente para o planeta outra vez. E esse planeta está dentro desse Cristo em algum ponto. Mas a mente do Cristo é como se estivesse aproximando do coração ou de um órgão qualquer. Porque existe vários e vários mundos dentro desse Cristo, atualmente. E Jesus, representando as frações desse Cristo, está voltando no comportamento de cada um. Como um sol que fraciona sem se dividir, porque todos nós somos partes do mesmo todo. E nós temos algumas perguntas para começarmos o nosso diálogo, e de preferência serão respondidas as que estiverem de acordo com o nosso diálogo, e depois podemos responder outras, mas sempre as perguntas que visem o bem do contexto. Quanto mais solidárias, fraternas, quanto mais visem o todo, só não vamos perder tempo com quem não quer ser esclarecido. Porque há pessoas que pensam que a verdade fora feita só para elas. E essa informação é de Allan Kardec, lá do item 7, do capítulo, da introdução do Livro dos Espíritos. E que consta no livro O Despertar da Consciência de Sal da Terra, a Luz do Mundo também. E hoje vamos começar com a Pamela Ulio, lá de Resende, e com certeza auxiliada pela sua mãe Elizabeth Sobrinho. Refletindo em torno dos ensinamentos trazidos pelo despertar da consciência e os acontecimentos que a humanidade tem vivenciado, faço as seguintes perguntas. É sabido que alguns estudiosos que ultimamente o planeta passa por grandes alterações em sua influência, sendo com saltos quânticos. Essa influência global. O que se deve... isso mesmo. A que se deve essa mudança? Porque o planeta é um campo vibracional. Tudo é vibração, tudo é frequência. E esta vibração, essa frequência está mudando, porque cada um individualmente está sendo convidado a isto. O todo é a soma das partes. Nós sabemos disso. Então, eu, você, quando nós vamos mudando o padrão
do nosso planeta, assim como está mudando pela presença dos milhares e milhares, milhões de luminares que estão chegando de outros orbes ou dos planos mais avançados do nosso próprio sistema planetário. Porque a Terra, no mínimo, inicialmente ou didaticamente, tem 7 camadas vibracionais. E nós estamos na mais densa. Tecnicamente, abaixo de nós só teria as zonas ou regiões umbralinas. Mas nós estamos no umbral mesmo. Senão, já teríamos sobressaído e já estaríamos na frequência totalmente dos bons e não teríamos nada a temer. Então, desses planos superiores, conforme consta na obra Nosso Lar, virão esses luminares, tanto para nos orientar, encarnados ou não. Qual a relação desta frequência com os acontecimentos? A relação dessa frequência com os acontecimentos é o que Jesus já estabelecera. Quem comigo não se ajunta, espalha. Comece a colocar algo nobre num ambiente onde tem elementos menos nobres, você vai ver a confusão que você vai iniciar ultimamente. Comece a pensar no bem se até então você pensava somente no mal. Você vai ver que vai ter uma certa resistência. Por isso, a resistência dos contrários à presença dessas forças benéficas. Só que o bem sempre vence. Ele não teme o mal. A luz não teme as trevas. A simples presença da luz, as trevas se debandam envergonhadas. Qual a consequência dessa mudança aos habitantes do planeta? Se eu acompanhar esses luminares no convite que estão fazendo e mudar a minha frequência, o meu estado vibracional, eu vou estar nesta frequência, nesta vibração, mergulhado nessa vibração, graças às frequências estabelecidas do bem, e eu vou viver do bem que penso, do bem que sinto, falo ou faço. Vou estar acima sempre que o agressor, é aquilo que pedi no início, caluniar-me e eu começar a orar por ele. Sempre quando alguém dizer que me odeia, porque nós estamos vendo aí o ódio gratuito, eu vou estabelecer frequências de amor. Sempre que alguém me desejar o mal, eu vou desejar o bem. E com isso, eu vou ficar um degrau acima desses agressores gratuitos, que fazem o mal, se eu não der atenção, a eles próprios. Se eu der atenção, vou ficar na mesma faixa. Se eu revidar, eu não vou ficar na mesma faixa, eu vou ficar embaixo dos pés dos agressores, um degrau abaixo. Porque eu já sei como fazer e não faço. Se eu não revidar, eu é que vou ficar acima da cabeça dele, ele vai ficar embaixo dos meus pés, vibracionalmente falando. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 26, fala que as provas têm por finalidade exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. O que isso significa? É o que Joana de Ângeles também narra. Deus, o Cristo, os seus emissários estão permitindo esta presença da lama, desse lodo, desse charco, desse joio, para que o trigo, para que a água límpida, para que as boas vibrações possa colocar o seu conteúdo a serviço do Cristo. Então está sendo mostrado esse lado negativo dos seres humanos que ainda não acordaram, da descrença, da desordem, para ver aqueles que já têm o conteúdo, o que eles farão? Vão ficar de palanque defendendo a sua inocência ou vão vivenciar o que eles acreditam? Inclusive será o nosso tema da próxima live de quinta-feira com o Dr. Alessandro Loyola. O conhecimento desperta
E a vivência do conhecimento liberta. Nós queremos nos libertar ou somente nos despertar? Porque tem muita gente com conteúdo fantástico. Despertaram para o bem, mas estão fazendo bem? Porque não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. Porque a causa do sofrimento é o mal que por ignorância fazemos, é o bem que deixamos de fazer, é o mal do qual somos causa voluntária, não fazemos diretamente, mas insuflamos alguém, ou o mal que resulta do bem que deixamos de fazer. Está no Livro dos Espíritos. Então, para exercitarmos a paciência e a resignação, exercitarmos a nossa inteligência, que a vida, esse plano global, nos apresenta o cenário. Se eu já não quero viver e vibrar, estabelecer frequência com esse cenário para que haja ressonâncias, eu vou vibrar numa frequência diferente. E sozinho, fisicamente, já me conecto com todas as minhas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Vem cá. Diante desta realidade, o que fica de pé em se tratando de algo negativo? Um pensamento bem arquitetado, segundo Kardec, nos coloca em conexão com todas as nossas vivências. E temos quase a idade do universo. Com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Fisicamente sozinhos já somos maioria. Se vibrarmos na frequência de Jesus, o Cristo de Deus. Sigamos. A última pergunta da Pâmela. Qual é a diferença entre o homem de bem e o verdadeiro homem de bem? A resposta já ficou implícita, Pâmela. O homem de bem é o que despertou para o bem. E o verdadeiro homem de bem é o próprio bem operante. Um sabe, o outro é. Um despertou e o outro libertou-se. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica. O homem de bem pode ser aquele que conhece, porque já conhece o caminho, só não está trilhando o caminho, mas já não faz outros caminhos. Agora, o verdadeiro é aquele que pagou o preço. Porque conforme eu vi numa época, uma palestra do nosso amigo Estevão Camolese, existem 3 coisas que nós precisamos tomar consciência. A primeira é que tudo tem um preço a pagar. E a segunda é você reconhecer que precisa pagar o preço. E a terceira é pagar o preço. É você entender que tudo você precisa de conhecimento para realizar. E a segunda é adquirir o conhecimento. E a terceira é viver, ser o conhecimento que apregoa. E agora o nosso amigo, que vai estar conosco no último domingo de fevereiro, juntamente com a Maria da Cruz e com o Ivo Coedel, Maria da Cruz, Imperatriz no Maranhão, Ivo Coedel de Santos, São Paulo, e o nosso irmão Fuad José, de São Paulo, capital, nos Livres Pensadores. E a sua contribuição para hoje. Na página 312 do livro Despertar da Consciência, tem a seguinte frase: o pensamento sombrio adoece o corpo. O pensamento sombrio adoece o corpo, são. Então, o pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Com essa afirmação, faço as seguintes perguntas. Os pensamentos negativos têm origem em nós mesmos? Podem surgir por influência dos espíritos que nos cercam? Vamos por parte. Os pensamentos negativos têm origem
em nós mesmos? Vamos pensar aqui, Fuad e José. Só eu e você aqui, bem no íntimo aqui, nós dois. Faz de conta que ninguém está ouvindo, é só nós. O que hoje nos parece bom, num amanhã muito próximo não pode ser totalmente desconecto e negativo? Então, para mim, os pensamentos negativos são filhos da ignorância desse saber operante. De compreender que o que é bom para agora pode não ser para daqui a pouco. Então, ele é negativo em relação a outra coisa. Se hoje eu só tenho algo deprimente, isso é Miramês, e eu estou me nutrindo de lixo mental que alguém está criando com os pensamentos negativos. Mas para mim, eu só tenho esse lixo mental. E é o meu banquete suculento do dia. Mas para amanhã, o meu banquete será apenas as virtudes constantemente ressignificadas, sublimadas. Então, diante desta realidade, os pensamentos negativos são derivados dos conhecimentos vivenciados e não aprimorados, atualizados, e dependendo do que penso, ou do que não penso, porque mente vazia, segundo o que falávamos lá em Minas Gerais, é a oficina de alguém. E nesse sentido é que os espíritos agora, por sua vez, ignorantes, encontrando uma mente vazia, assim como encontra desguarnecida das vibrações benfeitoras e vitalizada pelos fluidos enobrecedores, uma célula à mercê de um vírus. Ele encontra desprotegida e desvitalizada, ele a toma de assalto. E uma mente sem vigilância, sem conhecimentos promotores das boas obras, vai atrair os equivalentes. Ou um pensamento menos nobre entra em ressonância com outros semelhantes e se unem na construção de um ideal. Porque se eu estiver vibrando no bem, jamais os chamados maus conseguirão entrar no meu cenário fisiopsíquico, moral e espiritual. Isso é Joana de Anches. Jamais os chamados obsessores conseguirão entrar num espaço onde haja lucidez, harmonia e o cultivo de valores morais. Esses pensamentos negativos já fazem parte da natureza do nosso ser. Nesse sentido de conhecimentos primários, podemos dizer que sim, se eu não atualizei conforme disse anteriormente. Porque nós viemos de mundos primitivos. Estamos no mundo de provas e expiações. Os pensamentos primitivos ainda estão em nossa estrutura. Nós estamos vivenciando experiência no mundo de regeneração. Os pensamentos do mundo de provas e expiações e dos mundos primitivos ainda existem em nós. Nós já estamos vibrando nas frequências dos mundos felizes. Esses anteriores ainda existem em nós e sempre existirão. Nós estamos já morejando nos mundos celestes e divinos. Os mundos felizes, regeneradores, provas e aspirações, primitivos e mundos em construção ainda estarão em nós, porque nós somos esse todo. Somos o corpo físico como se fosse esse mundo primitivo. Somos o perispírito como se fosse o mundo de provas e expiações, porque está aqui a causa dos tormentos. Somos também mundos regeneradores, já no nosso consciente, nos pensamentos mais felizes. Somos mundos felizes, o que está no campo do mental e do emocional abstratos. Somos habitantes dos mundos celestes e divinos, que é o conteúdo do reino de Deus em nós, da superconsciência. Didaticamente, se possível, qual a trajetória desses pensamentos negativos que possam chegar
até nosso corpo físico, que resultem em enfermidades, doenças. E ele quer um trajeto do pensamento, para onde vai esse pensamento, passo a passo, até chegar no corpo físico com os sintomas próprios de determinada doença, que geralmente nos faz procurar o médico para os devidos cuidados. Então vamos por etapas. Se eu sou pensado ao invés de pensar, como vocês assistiram na quinta-feira passada com o Dr. Miguel, falando a respeito de Carl Gustav Jung, que o ser é dividido em 4 dimensões. A dimensão das sensações, que nós hoje chamamos de instintos, sensações, emoções, sentimentos, onde estão as paixões e etc., efêmeras. Somos um mundo intelectual, ele chamou na época de intelectivo, e hoje nós chamamos de consciente, onde está a nossa capacidade criativa, que é o pensamento, o nosso poder intelectivo, que é o nosso conhecimento, a nossa capacidade imaginativa baseada no conhecimento e também as nossas memórias. E ele mostra também o mundo dos sentimentos, que nós chamamos hoje mental e emocional abstratos, mundo desses sentimentos. E a essência intuitiva, que nós chamamos hoje de superconsciência. Então vai depender onde eu estou centrado na minha tarefa, na minha vida. E eu estou atendendo às minhas sensações, vivendo mais para o prazer a curto prazo, ou eu estou já iluminando o meu consciente, eu estou purificando os meus sentimentos, ou expandindo o meu superconsciente e iluminando um tanto mais. Se eu quero, eu penso. Se eu escolhi pensar negativo influenciado pelo inconsciente, pelo subconsciente, pelo contexto em si, a trajetória vai ser pensamento, chakras, depois meridianos, nadis, e a partir daí, esse conteúdo vai mergulhar, se eu tiver ciência dele ou não, por 2 caminhos. Um caminho, da mente ao perispírito, deste ao cérebro físico, por intermédio da glândula pineal, da glândula pineal, por intermédio dos neurotransmissores, que se unem para formar neuropeptídeos, mas nesse caso, ao invés de produzir partículas de equilíbrio, vai produzir partículas de desequilíbrio, elétrons livres, hormônios, para desgoverno, que vai ser fabricados no sistema endocrínico, que vai ser transportado pelo sistema circulatório, que vai ser levado ao íntimo da célula e mergulhar no citoplasma e começar a perturbar todas as organelas e a travar a fonte de vitalidade da própria célula, que seria na intimidade de uma das organelas chamadas centríolos, no íntimo dessa organela lá, desse centríolo, que é os microtúbulos, e no íntimo desse microtúbulo, o que nós chamamos de microvórtice de energia, que seria a energia vitalizadora da célula. O primeiro que vai ser travado é esta produção. E a partir daí a célula vai viver conforme eu estou fornecendo com o pensamento, com os sentimentos em desalinhos. É isso que ela vai nutrir-se e não essa fábrica natural que o espírito enviaria através da mesma mente, dos mesmos chakras, dos mesmos meridianos e nadis, mas entrando diretamente pelo núcleo da célula, pelo DNA. Mas esse negativo também pode entrar por esse núcleo. E se entrar por esse núcleo, segundo Joana de Ângeles, por esses pensamentos que vão transformar-se em vibriões psíquicos, em vírus, em larvas mentais, nós vamos começar a matar os códigos do nosso cronograma organizacional, o DNA, e mudar o que nós chamamos de genótipo. Porque o fenótipo
vai ser o comportamento a partir da mudança desse genótipo. E o comportamento, que é o fenótipo, vai ser a doença em si. Então a célula vai vibrar numa frequência de elementos doentios. E para mudar isso, não é tão difícil, mas isso daqui a pouco a gente fala. Então, basicamente, é isso. O pensamento doentio, ele saiu da mente ou do mundo das sensações, pedindo à própria mente, eu quero mais disso ou daquilo. Por exemplo, você come algo, esse mundo das sensações psicobiofísicas recebe as vibrações desse algo, se gostou, vai pedir mais do mesmo. Vai pedir que a mente pense, deseje, o centro frontal ajude a mente a pensar, o centro laríngeo a desejar, o emocional a qualificar, os instintos a fabricar e a vitalidade ter esse conteúdo para conduzir as coisas dali para frente. Mas, se quiser mudar isso, tem como. Joana de Ângeles, as boas leituras enriquecem a mente. E se eu der à mente boas leituras, vai mudar o padrão vibracional. Acalma o coração, acalma o inconsciente, o subconsciente. E estimula o progresso, o superconsciente. E a partir dali, a oração pode criar os pensamentos novos ou encomendá-los para a superconsciência e a vontade virá trazê-los. Então vai depender de nós viver nessa frequência negativa ou começar o processo da autocura, mudando a frequência. Vou dar um exemplo. Outro dia, para ser mais exato, esta semana mesmo, houve, por uma posição indevida, um estiramento do músculo do meu braço. Eu fui na fisioterapeuta e fez a massagem, mas já estava machucado. E machucou ainda mais. E aí não tinha lugar para pôr o braço. Passei a noite, como eu já disse a vocês, praticamente sem dormir, de dor, e analisando o que fora feito. No outro dia, a intuição, no banho pela manhã, um fiozinho de água no lugar, escorrendo pelo braço, e a mentalização como eu estou fazendo. Usando a minha mente, interagindo com os recursos cósmicos, com os da minha consciência, mergulhando-me nos tecidos, nas células, na intimidade das células. Quando saí, após o banho debaixo do chuveiro, já estava sem dor. E praticamente no decorrer do dia até a noite já havia sarado, praticamente 100% recuperado. Então eu poderia delegar a função de reconstruir aquilo que eu mesmo destruí, e depois alimentos saudáveis para ajudar na reconstrução. O que é que ajuda na cicatrização dos tecidos? Basta ver isto, qual alimento que ajuda. Tem vários, você sabe, o açafrão da terra, alho, cebola, vários outros. Então você vai ajudar. E quais os elementos vitalizadores dos músculos? Batata doce, e até a batata inglesa, e etc. Então não é difícil. A Marisete Natalice de Matos. Como podemos construir a paciência em nós? Porque a falta dela nos desarmoniza ou nos desestabiliza. Vamos lá, Marisete. Não é tão difícil, só que é uma construção. Colocamos no livro novo assim: com Confúcio, a humildade é o alicerce essencial de todas as virtudes. Com Francis Bacon,
a consciência é a estrutura das virtudes. E com Joana de Ângeles, a paciência é que organiza esse todo. Então, a paciência para Joana de Ângeles é a ciência da paz, ou para ela e Emmanuel, a tranquilidade interior. Agora, a tranquilidade interior nasce do dever fielmente cumprido. Fiz tudo aquilo que estava ao meu alcance fazer, da melhor maneira que foi possível fazer. Então, a paciência é a arquiteta. Agora, não se compra em supermercado, mas na fila do supermercado eu posso exercitá-la. Por isso que, no dizer lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que a Pâmela lembrou, então as situações surgem para que eu possa exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Então, para resignar-me na ação, com a paciência que sabe o tempo de plantar, como cultivar e o tempo de colher. Paciência é isso, é a sabedoria do começo, meio e fim de uma situação. E o exercito estudando o que pretendo, experimentando na ação e depois colhendo os resultados. Essa é a paciência. Não adianta você plantar lá o milho, e se ele leva tantos dias, quando chove, para começar a brotar e romper a terra, não adianta você lá abrir a terra, tentar ajudá-lo, você vai matá-lo. Ele precisa daquele esforço para romper a terra, para se fortalecer tanto nas raízes que vai buscar os nutrientes da terra, quanto nas folhagens que vai interagir com a natureza e buscar outros elementos. Então, paciência é a ciência da paz e é no dia a dia, autoanalisando e analisando cada situação que nós vamos aprendendo. E a Jacira de Oliveira Santos: como assim? Deus não nos criou? Se tudo é criação dele? Eu aconselho você, Jacira, pegar um copo d'água, como eu estou fazendo aqui. Se quiser comprar uma xícara dessa, a Neuza Marques tem lá para te vender. Vocês pediram e ela confeccionou. Tem que falar com ela para ver como fazer. E vem aqui, só nós dois, não conta para ninguém o que nós vamos conversar agora. Quando eu li em André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, que Deus só cria o princípio inteligente do universo, o átomo primitivo, o espírito com M minúsculo, e que não somos criações adornadas num paraíso de papelão. Nós nos fizemos através dos milênios. E depois, Leon Denis, em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, dizer: como é belo saber que hoje sou uma inteligência, uma consciência livres. A mim mesmo me fiz através dos milênios. Então, Deus cria a matéria-prima do cosmos, que é o espírito, o princípio inteligente do universo, e a lei. Antes a lei, depois a matéria-prima. Tanto a lei quanto a matéria-prima é o Evangelho, força e vitalidade. Agora, a lei agindo sobre essa vitalidade, que é o espírito, o princípio inteligente, é que vai transformar-se na vida. Lembra com Jesus? Onde houver dois ou mais, em meu nome aí eu estarei. No nosso caso, Jesus absorveu uma porção de princípios inteligentes do universo, conforme consta também na questão 613 da obra O Livro dos Espíritos. Cada ser organizado de acordo com a obra que deseja construir e a capacidade que tem os seus órgãos em gerenciar esta energia, assimila uma porção de princípios inteligentes, que conforme a Gênese, no capítulo 6º, com Galileu e Camille Flammarion, organizado por Kardec, não existe em todo o cosmos senão um único elemento primitivo. Uma molécula, um inseto, um embrião, é uma porção desses elementos. Assim sendo,
O espírito, individualidade ou individualizado, é um número incontável de espíritos, princípios inteligentes do universo em vários estágios dimensionais. Somos sempre a soma de muitos. Emmanuel, na obra Pensamento e Vida. Então, assim, Deus não nos criou. Assim, também, esse corpo não é uma criação da alma que deveria estar, pelo menos, cuidando dele. Porque herdou do Espírito. E não foi Deus que criou esse corpo, foi o Espírito. Conforme está na Gênese, agora com Camille Flammarion, com o Espírito Kinema, ditando a mensagem, e Kardec organizando lá no item 27 do capítulo 2º. É isso. Quer ir lá? Ler? Vamos lá? O homem é um pequeno mundo. O diretor é o espírito, não a alma. O princípio dirigido é o corpo, que representa para o espírito a sua criação, da qual ele, o espírito, seria Deus. Ele sabe o menor movimento de uma das partículas do corpo, porque foi ele que criou cada uma das partículas. Quando o espírito já domina a lei de aglutinação das partículas, agora André Luiz, entre a terra e o céu. Está na página 145 do nosso livro. Quando ele domina a lei de aglutinação das partículas, ele gerencia a sua encarnação sem subordinar-se a ela. Ele cria a sua realidade. Então, da mesma forma que o espírito cria o corpo e cria a alma, como um ponto de autoconsciência pura, faz vibrar de si mesmo, para aprender a conhecer o corpo e a governar o corpo. Foi Jesus que disse isso também. Assim como meu Pai me confiou um reino, com certeza quando ele estava pronto para ser confiado esse reino, eu também, quando estiveres prontos, vô-lo confio. Está dando para entender? Então, Deus não cria, ele não é criacionista. A lei é evolucionista. Tudo cresce, tudo é tudo, tudo evolui. Desde o átomo primitivo, que é esse elemento primordial, a matéria-prima do cosmos, até o arcanjo que começou por ser átomo. Ele juntou-se com outro átomo, transformou-se na matéria elementar. Juntou-se com duas ou mais unidades dessa matéria elementar, transformou-se na base do fluido universal, que a partir da união e especialização, transmutaram-se na matéria mental. E a matéria mental transubstanciou-se na bioenergia, que ao transmutar-se, construiu os infracorpúsculos e os infrarreinos. E a partir da união dos infracorpúsculos, na edificação dos infrarreinos, edificou-se os mundos subatômicos, os reinos subatômicos e as partículas subatômicas. E desses mundos subatômicos surgiram os mundos intraatômicos, dos elétrons, prótons e nêutrons, e esses elementos atômicos. Depois, os mundos atômicos, os reinos mineral, que os acolhe, depois a união desses átomos, formando moléculas, compondo o reino, a partir da união das moléculas, vegetal, a expertise desses dois, um sustentando o outro, o reino animal, o pré-humano, o humano, angélico, até o infinito. É mais ou menos assim. Mas no livro Despertar da Consciência, se você já o tem, basta estudar. Se não tem, basta adquirir e começar a estudar conosco. E em breve, o segundo livro que vai dar expansão às ideias. A Marília Gonçalves faz uma pergunta. Na situação em que estamos vivendo nos dias de hoje, o que o Senhor nos recomendaria?
ser mais sereno, mais alegre, indulgente, passar esperança de dias melhores. Que fazer em um momento tão delicado que estamos enfrentando? Eu não digo, Marília, passar, vibrar serenidade, alegria, indulgência, esperança de dias melhores, mas ser. Se eu for sereno e viver no mundo da esperança, eu já sou. Agora, enquanto eu não consigo, eu posso até emitir vibrações de serenidade, mas para que isso tenha efeito nos outros, eu preciso estar me esforçando para ser sereno. Se eu quiser transmitir alegria, eu preciso me esforçar por ser alegre. Aí vai ser real os meus estímulos. Assim com a indulgência. Assim também será com a esperança de dias melhores. Então eu vou transmitir os estímulos da esperança de dias melhores, mas eu vou tornar os meus dias melhores. Então o que fazer em um momento tão delicado? Ser. Então eu conheço e depois me torno. Porque eu não preciso sair do meu quadrado. Isso desde os antigos milênios e milênios sem contas já sabíamos. Então eu não preciso mudar o mundo. Eu mudo a mim. E o mundo muda a partir da minha mudança. Porque eu sou uma partícula constitutiva desse mundo, desse cosmos. E em nós, se a menor partícula vibrar numa frequência harmônica, a ressonância da sua frequência vai ecoar em todas as demais partículas do nosso ser. Assim somos nós, copartícips de um ser maior, um organismo vivo chamado Gaia, ou planeta Terra, ou a nossa Mãe Terra. A partir do momento que eu vibro diferente no meu pensar, sentir, falar e agir, eu não preciso que ninguém saiba. Eu já estou fazendo o máximo que eu possa para o momento. Ou em minhas ações, um estado de constante meditação, de estar inteiro na ação, ciente e consciente daquilo que faço. Patrícia Regina Correia Gomes, comentário. Depois que tive contato com a revelação através do Espiritismo, entendi que todos os santos são espíritos mais evoluídos que reencarnaram na Terra e sua vida nos servem de exemplos. Isso é um fato, Patrícia, incontestável. Então, o que os nossos irmãos católicos chamam de santos, nós chamamos de espíritos já mais evoluídos. Santo Agostinho, para nós, Agostinho, o espírito que estiver aqui com esse nome, essa personagem. Ou São Francisco de Assis, para nós, o Francisco de Assis. Para outros, Santa Mônica, para nós, Mônica, a mãe de Agostinho. Então, os espíritos luminares, os que já adquiriram o que hoje estamos nos esforçando para adquirir, são os nossos exemplos. Por isso que Kardec coloca em O Evangelho segundo o Espiritismo que exemplos não nos faltam. O que nos faltam é boa vontade. Que diante de qualquer situação que queiramos empreender uma jornada, alguém já fez aquele caminho anterior a nós. Basta escolhermos, como nós colocamos no livro Despertar da Consciência, escolhermos um exemplo. Não precisa ser Jesus diretamente. O que estiver mais próximo. Então, um Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá, um Martin Luther King, um Mahatma Gandhi. Um ser virtuoso. Um Albert Einstein que tinha amor pela humanidade. O que fazia, fazia pelo bem da humanidade. Ou qualquer um outro ser que conduz a sua vida visando o bem do contexto.
porque o bem de todos é o eterno princípio. Então, diante desta realidade, agora vamos voltar ao tema de fato. Se surgir novas perguntas, retornaremos às perguntas. Por que os maus têm tanta influência sobre os bons? Porque os bons são tímidos, os dias que esses quiserem, eles dominarão. Então, hoje, vemos em nosso corpo biológico estruturas que nós chamamos viciosas ter tanto poder ante as virtuosas, por ignorância nossa. Porque quando temos consciência que as virtudes sempre vencem, os vícios jamais terão a sua vez. Mas enquanto não temos essa consciência, uma simples bola de sorvete que você toma hoje, considerado o segundo pior alimento do mundo, ou um copo de refrigerante que está ali no mesmo naipe, entrar dentro do seu corpo e criar um clã, e agora fazendo parte das sensações, convidar que você traga mais outra bola de sorvete ou mais um copo de refrigerante, e a partir de uma quantidade desses elementos em seu corpo, o corpo agora será comandado por eles e não mais por você. Você vai comer o que eles pedirem, não o que você tiver consciência que o corpo realmente necessita. Agora, se você tem consciência do tamanho do ser que você é, do espírito imortal que você pertence, você vai buscar força nesse espírito, conforme nos ensina Leon Denis. Você vai fazer um preparo, estabelecer um projeto, estabelecer um propósito, com boas músicas, com boas leituras, com a oração, com relaxamento, com respiração. Nesse estado meditativo, você vai mergulhar na sua essência. E se um esforço multiplica 100 ou 1000 vezes, você pode voltar 100 ou 1000 vezes mais forte. Agora, eu sei o que comer, como comer e quando fazer isso para beneficiar o meu corpo. Mas e aqueles que me atormentarem pelo sorvete, pelo refrigerante? Eu vou ofertar a eles o que de bom eu tiver para o seu próprio bem. Vou dizer a eles principalmente, nem só de pão vive o homem. E vou ofertar o pão dos anjos, o pão do céu, a essência das virtudes. Vou fecundá-los com essas virtudes. Vou permear as suas estruturas viciosas na energia terna e amorosa e envolver as imperfeições morais em vibrações de amor. Joana de Ângeles. Está no capítulo 10º do nosso livro. Se a perturbação estiver nos tecidos, vou fazer isso antes com os órgãos, com os tecidos, com as células e subdivisões. Se tiver ainda na região das forças vitalizadoras, da matéria mental, da bioenergia, eu vou mergulhando até remontar a fonte e começar a convidar os princípios inteligentes do universo a ser matéria elementar, fluido universal, matéria mental, bioenergia e construir tudo outra vez. Como disse no Jesus, eu tenho poder para derrubar esse templo e reconstruí-lo em 3 dias. Ele disse que nós também temos. O energismo do corpo muda totalmente em alguns dias. Quando deixamos o corpo através de um jejum intermitente, 6 horas, 12 horas, 18, 24 horas, consciência do que faço, eu vou permitir que esses elementos que pediam outros elementos afins enfraqueçam e as organelas que eram nutridas por eles dentro das células enfraqueçam, as mais fortalecidas que se nutriam dos elementos melhores vão se nutrir das que enfraqueceram
e nós vamos fazer uma desintoxicação. E depois, com os elementos novos, nós vamos construir através dos microvórtices, no interior dos microtúbulos, na intimidade dos centríolos, que são os construtores das organelas e responsáveis pela duplicação das próprias células, por construir células células que vão se nutrir dos novos elementos, das boas leituras, das boas músicas, dos nobres alimentos, das orações, de elementos virtuosos. Então, da mesma forma que o corpo vicioso pode expulsar uma alma frágil ou ignorante e atrair um espírito vicioso, um corpo virtuoso, se a alma insistir em voltar os hábitos antigos, o corpo que já se nutriu desses elementos nobres e sabe o que é bom, ele pode expulsar essa alma negligente que quer voltar aos velhos hábitos e convidar uma nova alma de um outro espírito. Porque, via de regra, quando o corpo chega nessas condições é porque o espírito não teve cacife nem outras almas e subdivisões para enviar para atender a petição do próprio corpo. Então, sigamos com a Fabiana Saturnino. Quando comecei a assistir os seus vídeos, cochilei e me vi num lugar que parecia um hospital e tinha várias pessoas. Você era mais jovem e me disse que eu precisava trocar de cérebro. Isso, e eu também já troquei. Nós temos a idade das nossas riquezas íntimas, dos nossos valores. Quanto mais tesouros virtuosos, mais jovens ficamos, até nos parecermos com a luz, sem formato definido, como se fosse a essência do próprio amor. Então, trocar de cérebro é a partir de agora, porque os nossos pensamentos, nossos sentimentos vão nutrir as nossas estruturas cerebrais. Porque esses pensamentos arquitetados, qualificados pelos sentimentos, de imediato vão atingir os neurotransmissores, que, se enobrecedores, vão reunir-se e transformar-se em neuropeptídeos e começar a construir a partir desses neuropeptídeos, partículas de amor personificadas, que são os quantos de energia para a construção de novas realidades. Então, eu posso agora construir novas sinapses com esses elementos, permear os neurônios com esses elementos e reconstruir toda a estrutura neuronal. Antes a ciência não acreditava nisso, hoje já acredita há um bom tempo, que nós podemos não só rejuvenescer nossas células nervosas, como reconstruí-las. Então, eu posso ter um cérebro à altura dos pensamentos enobrecedores, dos sentimentos, dos meus novos projetos. Segundo Kardec, em Obras Póstumas, a vibração dos pensamentos, desses sentimentos morais, vai sutilizando os veículos de expressão, e quanto mais nobres os pensamentos e sentimentos, mais sutis serão os alimentos e menos densos as energias com as quais vamos lidar diretamente. Então, isso é um fato. Então, vamos voltar à realidade planetária. Hoje estamos vendo um grupo de bilionários que comandam os que se deixam comandar por ganância ou por fraqueza moral, os comandantes das nações, com exceção de alguns que não se deixam comandar. E o nosso país, o cérebro, teve que ceder o comando a uma dessas estruturas, que estão desmanchando tudo que visava a nossa crença e o nosso louvor a Deus, a reconstrução da família,
o sentimento de patriotismo e outros tantos de solidariedade e fraternidade, de viver como irmãos. Momentaneamente e estrategicamente precisou refazer o propósito e o projeto. E nós estamos aqui como a última resistência, que é o coração. Se o coração parar de bater, se o Brasil for tomado por esses seres parasitários que querem dominar o mundo para sugar o mundo, para que nós sejamos apenas marionetes a fazer o que eles decidirem que nós podemos fazer. Nós somos a última resistência. Eu estou fazendo a minha parte e darei a minha vida pelo que eu acredito, para servir Jesus, o Cristo de Deus. Que Ele é que está no comando. Ele está permitindo que isto ocorra para mostrar que como a fênix pode refazer-se quase a partir do zero. E é o que nós vamos, como Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, criar essas condições a partir do nosso pensar, do nosso sentir, falar e agir, para dar condições aos governantes que querem a liberdade da população, que querem fortalecer o alicerce, a célula base da sociedade, a família, os seus valores éticos, morais, religiosos, a sua cultura, o seu sentimento de patriotismo e a crença inabalável em Deus, no Evangelho, nas leis. Eu estou a serviço. Una-se a nós. Sejamos um com Jesus e com Ele somos maioria. Então nós vamos para o final da nossa live, do nosso encontro. Lembrando a você que amanhã teremos a reprise da terceira pílula que nós, por intuição, criamos 48, com o auxílio do Anderson, quando estava aqui fisicamente, ainda está espiritualmente, do César Ayala, visando a harmonia interior. A primeira, falamos do amor como antídoto, a segunda, da oração como alavanca para colocar o amor em ação, e a terceira vai falar do medicamento, que é o que vai transformar-se na ação. Então, a terceira é a vivência liberta. Então, o amor é o antídoto, a oração é a alavanca, e a vivência na conduta vai nos libertar da situação. Na quarta-feira, exemplo não nos faltam, teremos o 8º programa de 30 programas sobre a regência de Leon Denis e Miramês. Na próxima quinta, com muita alegria e honra, o nosso irmão Alessandro Loyola, com o tema O Conhecimento Desperta e a Vivência Liberta. Ele virá em especial para responder às suas questões. E nós vamos falar desses bilionários, dessa falsa nova ordem mundial, desse grande reset, se isso vai trazer bem ou mal, o que isso significa, e falar também ainda da falsa pandemia, da realidade do vírus e como nos proteger de tudo isso, como conduzir-nos em harmonia no meio desse lamaçal que nós estamos sendo convidados a surfar. Assim, no dia 7, no Ensino Universal dos Espíritos, teremos a honra de receber de novo a Aline Gonçalves, a Pamela Uliu, para falarmos da amamentação e alimentação. E eu coloco por minha vez amamentação e alimentação consciente, porque nós vamos falar da parte física e da espiritual. Então, no domingo próximo, não será perguntas e respostas, será a presença dessas duas. A Aline sai de trás das câmeras, na realidade ela fica de trás e diante também, porque ela faz as duas coisas, é um ser multifuncional. Então já
consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso é coisa de mulher, porque tem 5 bilhões de neurônios a mais, ao mesmo tempo opera as máquinas para a gente aparecer e depois ainda participa da live. Salvo se o César vir nos assessorar. Teremos a reprise depois da 4ª pílula, que é o medicamento essencial. Depois do exemplo não nos falta, na sequência, já que é o 9º, sobre a regência de Leon Denis. E as convidadas para a live próxima, que seria dia 11, será dia 11 de fevereiro, será a doutora Mayra de Aracaju e a nossa irmã, professora de português, Marlena Maciel, que ela mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas tem também, né, residência na Inocência, por conta, bem na Inocência. Eles têm uma fazenda em Inocência, eles ficam um pouco lá e um pouco em Campo Grande. E o que elas vão falar? As considerações sobre o livro Despertar da Consciência, de Sal da Terra à Luz do Mundo, que elas estão ajudando na correção. Então, o que o conteúdo desse livro representa e a leitura, o que fez na vida delas, assim como fizeram o Dr. Fernão, que estiveram aqui conosco, falando do prefácio que está fazendo e o que o conteúdo do livro propõe, o que o outro também, né, está propondo. Então, o nosso carinho, a nossa gratidão, o nosso extremo amor a você, telespectador, a você, internauta, e esquecemos de, no início, falar dos nossos parceiros, das nossas emissoras parceiras. O portal do Espiritismo em Andradina, que está transmitindo essa live em tempo real para você, a quem agradecemos o Jober profundamente, com muito amor. Agradecemos a nossa emissora parceira TVC de Três Lagoas, que reprisa os programas todos os sábados e domingos, às 9 da manhã, horário local. A TV Web Frutal, que é a nossa parceira que retransmite em tempo real a live de quinta-feira. E a Web Rádio Portal da Luz, que transmite outros programas nossos. E esta live de domingo era em tempo real. Nós estamos tentando restabelecer os contatos para que ela seja em tempo real em breves dias. E 2 emissoras que estão se chegando, que é a Espaço Espírita TV e Rádio Web de Santa Catarina, e também vai reprisar os nossos programas. E mais uma vez os nossos patrocinadores, Alvorada Veículos, Matsumoto Imóveis, Ótica e Relojaria Sol, de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, até o Del Príncipe, em Marabá, no Pará, e Pousada Colonial em São Luís do Maranhão. Deus nos abençoe a todos, abençoe mais uma vez a Aline Gonçalves, a Vilma Camargos, a Marília Gonçalves, Luiz Carlos, a Elizabeth Henrique, a Mariana Medeiros, a Judite, mãe da Mariana, a Neuza Marques, a Marcela Lemos, a Marcela Lima, o Alexandre Marques, lá com a editora Liberdade e Consciência, que é a responsável por esse trabalho belíssimo nas 2 versões do livro, e será também na edificação do segundo. A editora Mega Livros, que está lá para te atender, megalivros.com.br, para você comprar por atacado ou no site, a varejo também. E Jussara Rocha, Fernando Rocha, o Paulo Henrique, responsável pelo site, pela criação das capas dos livros. E a todos aqueles que nos ajudam de uma forma direta ou indireta, principalmente você que é um assinante e agora, através do site, vai ficar mais fácil, pode entrar lá, se cadastrar, será uma honra ter você como parceiro e que Deus multiplique milhões de vezes a sua dádiva, tanto vibracional quanto a sua doação em espécie. Abraços de luz e paz e até já. Namastê.